Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, nossa conversa a respeito da revelação de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito da própria pessoa de Deus, tá? E como é que a gente tem trabalhado nesse sentido? A gente tem entendido o seguinte: tudo que seja coerente com Jesus é palavra de Deus, na Bíblia ou fora da Bíblia. Tudo que é coerente com Jesus é revelação, é inspiração, é a própria palavra de Deus. Agora, tudo que não seja coerente com Jesus, dentro ou fora da Bíblia, não é palavra de Deus. É do coração do ser humano, é da compreensão falha, né, que todos podemos ter, enfim, não é palavra de Deus. Só é palavra de Deus aquilo que seja coerente com Jesus. E a gente usa, então, esse critério para estamos analisando, estudando os Salmos. Estamos agora no Salmo 34, né? E até agora, nesse Salmo, né, nós já passamos somente 2 Salmos que são completamente coerentes com Jesus. O Salmo 19 e o Salmo 23. Tá bom? Então, esses dois salmos, eles são coerentes. Os demais, uns são mais do que outros, mas não são todos completamente coerentes. Então, se não são coerentes com Jesus, as partes não coerentes não são palavra de Deus. Ok? Então, isso é muito bom a gente ter isso em mente. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é o nosso critério para saber o que é de Deus e o que é do ser humano, o que é do coração humano, bem intencionado ou não, mas é do coração humano, tá? Então vamos ver aqui o Salmo 34 na nossa sequência. A gente tem aqui já né, já começando o Salmo 34, o salmista diz assim, o título que temos, o título que é atribuído pelos tradutores é Provai que o Senhor é bom. E o título que vem do original diz assim, Salmo de Davi, quando ele mudou seu comportamento perante Abimeleque, que o expulsou e ele foi embora. Entendeu? Então, é esse momento quando ele se sente humilhado. Então, esse salmo é dele. Quando diz assim, Salmo de Davi, quer dizer, ou foi ele que escreveu, ou foi ele que mandou alguém escrever por ele, ou foi alguém que escreveu sobre ele, ou alguém que escreveu como se fosse ele, Davi. Tá bom? Então vamos ver aqui o que é que ele nos fala no versículo 1. Diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Haverá louvor a ele continuamente em minha boca. Minha alma se orgulhará no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os que olham para ele ficam visivelmente alegres e seus rostos não são envergonhados. Este miserável chamou e o Senhor ouviu, e ele o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor fica ao redor daqueles que o temem e os livra. Tá? Então, este é o texto do Salmo 34, pelo menos até o versículo 7, e a gente vai analisar alguns aspectos dele. Então, veja aqui, versículo 1 é a primeira coerência, há coerências com o Senhor Jesus. Então, vamos ver. Primeiro, versículo 1. Mesmo com toda a perseguição que eu sofro,
né? Lembra que ele foi humilhado, estava humilhado por Abimeleque? Mesmo com toda a perseguição que eu sofro, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O salmista está totalmente coerente com Jesus. É uma forma de dar a outra face. Estou sendo humilhado, estou sendo derrotado, mas eu vou permanecer adorando a Deus. Então é uma forma de dar a outra face, de andar a segunda milha. Diante dos fatos, o salmista mostra Davi se submetendo à situação de humilhação. E mesmo com tudo isto, afirmando que estará sempre louvando a Deus, apesar das circunstâncias. Muito diferente dos salmistas anteriores, né? Ou pelo menos de muitos anteriores, entendeu? Então, essa visão enriquece, não é, o Salmo 34, né? Começa muito bem. Aí vem o versículo 2, também coerente com Jesus. Minha alma se orgulhará no Senhor, e muitos serão edificados com isto que estou vivendo e reagindo. Embora esteja sendo humilhado, é um rei, não é um Zé Ninguém não, é o rei que está sendo humilhado por Abimeleque, né? Embora muitos, cadê? Embora esteja sendo humilhado, o salmista afirma que, estando com Deus, confiado nele, não há humilhação, mas orgulho. No bom sentido, claro, né? O orgulho no bom sentido. Mas não há humilhação, né? Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Parece aos olhos de todos uma humilhação, mas eu estou fazendo o que Deus gostaria que eu fizesse. Isso não é motivo para orgulho, isso é motivo para estar orgulhoso, não é motivo para se sentir humilhado, mas para estar se sentindo orgulhoso, alegre, feliz com o que está fazendo. Cadê? Não é motivo de humilhação, mas orgulho e alegria. Isso é totalmente coerente com Jesus, confiança de que Deus sabe como agir nessa situação. Não é ele que vai agir contra Abimeleque. Ele se submete, mas sabe que Deus sabe como cuidar daquela situação, né? Então isso é coerente com Jesus. Terceiro, versículo 3. Venham todos exaltar o nome do Senhor comigo. O salmista encontra alegria em Deus e convida as pessoas para se juntarem a ele, mesmo com toda a humilhação aparente, né, e derrota aparente que está vivendo aos olhos destas mesmas pessoas. Tá bom? Então, essa é a visão, é o entendimento, é o comportamento do salmista, e ele coloca isso e é coerente totalmente com Jesus. A quinta coerência com Jesus é aqui. Os que olham para mim, mesmo com tudo que que estou passando, ficam visivelmente alegres. Ninguém fica envergonhado. Pura maturidade. O salmista encontra forças e virtudes em tudo que está acontecendo, exatamente como Jesus ensina com sua vida e exemplo. Semelhante a Paulo, né? Paulo estava lá sendo preso e sofrendo todas aquelas perseguições, e ele dizia: olhe, isso que eu não fique triste não, porque isso que eu estou vivendo está servindo de edificação para muitos. Olha que maturidade, né? Que entendimento, que visão espetacular no reino de Deus. Tá bom? Aí vem o versículo 6. Eu, miserável, clamei ao Senhor e ele tem me salvado de minhas angústias.
há motivos para tristeza, mas o Senhor tem tirado toda a angústia através da confiança que o salmista deposita nele. E isto tem a ver com Jesus e seu exemplo. Né? Há motivos de tristeza, de sofrimento, mas Deus tira a angústia e mesmo na tristeza ele consegue ter uma visão madura, ter uma visão consciente e encontrando motivos para glorificar ao Senhor. Tá bom? O versículo 7 é outra coerência com Jesus. Ele diz: é certo que o anjo do Senhor fica e acampa ao redor dos que confiam no Senhor. No sentido do contexto, né, do texto até agora, ele está certo. A maneira como Deus age para amparar todo mundo, sem exceção, faz o salmista crer que é como se um anjo acampasse somente com a função de proteger a ele e a todos que confiam no Senhor. Né? É uma visão, claro, poética. Então é como se um anjo do Senhor acampasse ao redor daqueles que confiam em Deus e esse anjo vai protegendo essa pessoa, tá? Agora, há incoerências com Jesus, no caso, também no versículo 7. Né? É certo que o anjo do Senhor fica e acampa ao redor dos que confiam no Senhor. No sentido geral, isto não condiz com o ensino de Jesus. Pois a maneira como Deus age, amando e protegendo todo mundo, sem exceção, de um jeito ou outro, é como se todo mundo, sem exceção, sem acepção de pessoas, né? Tivesse como se todo mundo tivesse um anjo só para esta função. Cada pessoa o seu próprio anjo. Como é a ideia, né? Que alguns têm de anjo da guarda de cada pessoa e tal. No sentido geral, é assim mesmo. Quer dizer, não precisa de anjos, não. Isso aqui é uma linguagem figurada, né? Poética. É como se um anjo, né, estivesse acampado ao meu redor. Então, se Deus ama todas as pessoas, é como se cada pessoa tivesse um anjo acampado só para proteger essa pessoa. Entendeu? Então, no sentido daquele contexto, o salmista estava certo no versículo 7. Mas no sentido geral, então ele não está certo, porque não é só, o anjo não acampa só ao redor dos que confiam, mas ao redor de todo ser humano, mesmo os que não confiam. Porque, olha, bota uma coisa na sua cabeça, porque Deus ama. Deus não age com a gente, né, de acordo com o que a gente age com ele, não. Quanto mais eu creio, mais Deus me protege. Não. Deus me protege intensamente, mesmo se eu não confiar. Por que isso? Porque ele ama. Quando a gente ama, é assim. A outra pessoa está lá, negligente, dizendo não, eu não quero, por favor se afaste. Mas a gente ama e a gente quer o melhor para ela e a gente fica colado e buscando todas as maneiras, mesmo que ela não queira, mas todas as maneiras que a gente acha que vai fazer bem a ela, a gente providencia. Isso somos nós, tão falhos, tão fracos, tão limitados. Somos assim. Pensa aí, Deus. Pensa Deus que não é falho, limitado, é perfeito no amor dele. É como se todos tivessem, como se fosse um anjo, né? O seu próprio anjo protegendo. Entendeu? Então, é nesse sentido que o versículo 7 está errado. Não é só para os que creem, mas para todos os seres humanos, todos sem exceção. Tá bom? Muito bem.
Eu queria encerrar esse momento, como fizemos essa semana, eu queria apresentar isso aqui, olha, que é uma homenagem nossa para nós mesmos, né? Que completamos nessa semana mais de 100 mil visualizações, né? Nos nossos vídeos desde 2021, tá? Então tá aqui comemorando essa façanha, né? Mais de 100 mil visualizações, tá bom? Então a gente louva a Deus por isso e ao mesmo tempo a gente convida para que as pessoas possam se inscrever e possam curtir, porque é isso que faz com que mais pessoas possam ser alcançadas com aquilo que estamos conversando, refletindo nessas oportunidades. Tá bom? Muito bem.